A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário para abençoar a sua vida. Hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículos de número 36 ao 38, que assim vão dizendo: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos e ouvintes, estamos diante de uma passagem muito conhecida, denominada como Jesus no Getsêmani. Depois da última Páscoa e a Santa Ceia, vai ocorrer a circunstância em que Jesus disse aos discípulos que estavam consigo que todos eles naquela noite se escandalizariam nele. E o motivo disso era justamente a profecia que dizia: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus também diz que depois de ressuscitar, ele iria adiante deles para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse que ainda que todos se escandalizassem nele, ou seja, em Jesus, Pedro diz que nunca se escandalizaria. Então Jesus diz que em verdade ele dizia a Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. Contudo, Pedro torna a resposta dizendo que, ainda que fosse necessário ele morrer com Jesus, não o negaria. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois desta série de eventos, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos para que eles viessem a se assentar ali, enquanto ele ia além orar. Jesus deixa uma boa parte dos discípulos e leva consigo somente 3, Pedro, Tiago e João. Jesus, chegando perto do lugar da oração, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, Jesus lhes disse para eles ficarem ali e vigiar com ele. Jesus vai mais adiante e ora ao Pai. Em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 39, a palavra diz: E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Ou seja, o Getsêmani era um lugar conhecido de Jesus e possivelmente dos discípulos. Interessante que em algumas passagens a palavra nos arremete a situações em que Jesus subia a orar ao Pai. A vida de oração de Jesus sempre foi intensa, contínua e permanente. Ele não tinha altos e baixos, inconstância espiritual. Em suas próprias palavras, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dá instruções acerca do ato de orar. Ali ele não fala se orares, ele diz quando orares, ou seja, há uma legitimidade de Deus para com a igreja acerca da oração. Que legitimidade? Que nós devemos orar. A oração para um cristão não é algo opcional, é um dever que Deus nos deu. Sem oração não há intimidade, não há milagre e sequer vitória. Por isso Jesus, mesmo com a alma angustiada, até a morte persiste em orar. Ele estava ali dando exemplo e falando com o Pai. Em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo 22, Jesus ordena que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte a orar à parte e, chegada já a tarde, estava ali só. Em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, Jesus se levantou de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus no Getsêmani ora ao Pai.
Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta, o óleo do azeite. E é justamente ali o lugar onde Jesus é prensado pela angústia, ali aonde o seu suor, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 44, se torna em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quando imposto em agonia, Jesus orava mais intensamente, assim nos deixando a lição da importância da oração. Como Jesus, quando formos colocados em agonia, em angústia, precisamos orar mais, intensificar a oração. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 2, Jesus, depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso evidencia o fato de que Jesus passou 33 anos e meio se preparando para um único propósito, a crucificação. E tal sacrifício não foi algo inesperado. Em todo momento ele se preparava para aquela hora, para aquele propósito ser concluído. Meus irmãos e ouvintes, o primeiro nível, estado ou estação do Getsemane, ocorre no versículo 36. Quando Jesus chega no Getsemane, ele deixa os discípulos, não todos, com uma ordenança: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele não pede para eles orarem ou sequer vigiarem, ele só diz para eles, em outras palavras, se assentarem, enquanto ele ia além orar. Isso nos mostra que quem fica na superfície sempre estará limitado de ser íntimo de Jesus. Enquanto se encontrar no raso, no superficial, a intimidade será uma ideia, a intimidade será um sonho muito distante. É certo que quando se está acomodado com o superficial, não existirá no coração disponibilidade para o profundo. O primeiro nível também pode ser chamado de superficialidade, algo que comumente costuma tentar adentrar nossas vidas. É a nossa área de conforto, onde não temos muito compromisso e responsabilidade. Ficamos com uma palavra, mas não temos disponibilidade para adentrar mais, conhecer mais, realmente mergulhar para vivenciarmos na íntegra, nos tornarmos tradicionais, por uma tradição, por um hábito ou costume, contudo não realmente por querer, por ansiar, por desejar vivenciar. O segundo nível ocorre quando Jesus deixa os discípulos no primeiro nível e leva consigo somente Pedro, Tiago e João para mais além do primeiro nível, aonde ele fala que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte, lembrando que ele deixa alguns dos discípulos no primeiro nível e leva 3 dos discípulos mais íntimos para o segundo. Jesus diz para aqueles 3 discípulos ficar ali e vigiar com ele. E Jesus, indo um pouco mais adiante, como em Lucas capítulo 22, versículo 41, cerca de um tiro de pedra, se afasta dos 3 para orar ao Pai, a sós, só Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Quando observamos a escolha de Jesus em levar consigo somente Pedro, Tiago e João, percebemos a intimidade que os 3 tinham com Cristo. Em algumas passagens, como na casa de Jairo, no Monte da Transfiguração e no próprio Getsemane, Pedro, Tiago e João são os únicos discípulos que Jesus escolhe para levar consigo. O segundo nível é um mergulho em Deus, onde descobrimos algo extraordinariamente poderoso. A intimidade com o Altíssimo é gerada no segundo nível, aonde temos compromisso inteiro e não parcial com a presença do Pai. O espírito está pronto, mas a carne insistentemente nos faz esmorecer. Ainda que tenhamos vivenciado algo que nunca vimos antes, o sono, a fadiga, o cansaço bate na porta e nós acabamos muitas vezes abrindo. Jesus deixa Pedro, Tiago e João com uma palavra. Agora não era somente ficar, mas sim ficar e vigiar. Porventura, fora necessário o sono dos 3 discípulos mais íntimos, pois isso nos mostra que ainda que possamos ter amigos íntimos em Cristo,
Somente Jesus pode permanecer o tempo todo conosco. Ele é o verdadeiro e fiel amigo, que no momento de angústia não nos desampara e nem vai embora, antes fica conosco, pois somente a sua presença preenche todo o nosso ser. Em Provérbios capítulo 17, versículo de número 17, Salomão escreve que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. E verdadeiramente é no momento de angústia que nasce o irmão. Aleluia. O terceiro nível, meus irmãos e ouvintes, é o mais profundo dos três. No terceiro nível do Getsemane, não estão os discípulos, a multidão, as pessoas, mas somente Jesus, o Pai e o Espírito Santo. É aonde Jesus faz uma das orações mais difíceis da sua vida. Ele ora pedindo, em outras palavras, que, se era possível, que o Pai passasse dele aquele cálice. Isto é, Jesus está falando da cruz. Entretanto, Jesus continua a oração dizendo que, todavia, não fosse como ele queria, mas como o Pai quisesse, em outras palavras. Getsemane, literalmente, nós vimos, pode significar prensa de azeite. Isto é, Jesus estava sendo prensado pela dor e sofrimento antecipado que o cálice lhe causaria, que a cruz lhe causaria. Jesus, homem, cogita não querer beber do cálice. Ele carregou sobre os ombros o peso de toda uma humanidade, os pecados de todas as pessoas, mas disse ao Pai que, em outras palavras, fosse feita a sua vontade. Em outras palavras, Jesus, ainda que estivesse carregando o pecado da humanidade sobre os seus ombros, estava clamando ao Pai, em outras palavras, seja feita a sua vontade. Jesus, o homem, estava sentindo o peso daquilo que ele teria que cumprir, e por isso estava pedindo para que o Pai passasse dele o cálice, tirasse ele daquele sofrimento. Mas ele conclui a oração dizendo que a vontade do Senhor deveria ser feita, em outras palavras, que a vontade do Senhor, que fosse a vontade do Senhor, que a vontade do Pai fosse concluída, em outras palavras. O terceiro nível do Getsemane em nossas vidas talvez seja o mais silencioso. Só se escuta gemidos e soluços. E é melhor que seja assim, só nós e o Pai. É nesse momento que nós entregamos o que somos e o que nós queremos ser. Entregamos nossa fragilidade, mas também o nosso desejo de sermos fortes. Entregamos nossa inconstância, mas também o desejo de sermos permanentes. Entregamos nossos medos, mas também o desejo de termos mais confiança no Senhor. Entregamos nossas incertezas, mas também o desejo que temos de ter mais fé. Entregamos nossas provas, mas também o desejo de cantarmos o hino da vitória. É no terceiro nível do Getsemane que só resta nós e a presença do Pai, que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda a entendermos que mesmo que a vontade dele em nós venha doer, mesmo que a vontade dele em nós venha machucar, mesmo que a vontade dele em nós venha sangrar, depois vai cicatrizar a vida de outras pessoas, porque pela morte de um, todo o resto, todos os outros foram salvos. Pela dor de um, os outros foram curados. Pela prova que um enfrentou, os outros foram sarados. O que Deus permite em nossas vidas muitas das vezes não é propriamente para efetuar uma obra somente em nós, mas também através de nós. Ou seja, Deus está querendo nos construir como um referencial, um manancial que venha fluir bênção sobre a vida de outras pessoas. Então entenda, mesmo que você esteja sangrando, mesmo que você esteja sentindo antecipadamente a dor daquilo que há de vir sobre a sua vida, você precisa clamar como Jesus, pela vontade do Pai. Faça como o Senhor quer e não como eu quero. Faça como o Senhor anseia, Pai, como o Senhor deseja. A minha vida está com uma oferta
pacífica, agradável aos olhos do Pai, no altar do Pai, sobre as mãos do Pai. Ele faz o que quer, quando quer e com quem quer, porque Ele é Deus. Então, mesmo que você não venha a entender, mesmo que você não consiga compreender, mesmo que você possa chorar e se sentir angustiado, mesmo que as lágrimas venham rolar sobre o seu rosto, entenda, é o melhor caminho. Porque é nesse processo que Deus se revela a Deus. É nesse processo que você conhece não o Deus dos seus pais, não somente o Deus do seu pastor, mas o Deus que opera em sua vida, meu querido. Deus quer se revelar Deus em você. Talvez até hoje você ouviu Deus de ouvir falar, o Deus do pastor que dirige a igreja a qual eu congrego, o Deus dos meus pais que me criaram na presença do Senhor, o Deus da minha esposa, o Deus dos meus filhos. Não, mas Deus quer ser o teu Deus, o Deus que te chama pelo teu nome, o Deus que te escuta quando você clama, o Deus que enxuga suas lágrimas quando você chora. Deus quer te conhecer como filho e quer que você conheça Ele como Pai, mas para isso é necessário o terceiro nível do Getsemane, aonde o sono não nos impede, porque a dor está no nosso coração, a dor não nos deixa dormir, a dor não nos deixa por um momento tirar uma pestana, descansar, não, a dor está no coração. Deus está permitindo porque é para isso que Ele está te chamando, para ter mais intimidade, proximidade e mais conhecimento de que Ele é Deus na sua vida, de que Ele rege o tempo, o espaço, o momento, a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Não questione, não murmure, enxugue essas lágrimas, levante a sua cabeça, se ponha de pé, se levante, tenha uma atitude de fé, porque não é essa dor que vai encerrar a história que Ele projetou para você. A partir desta dor você vai vivenciar um ponto de início de um milagre ainda maior que você não está enxergando. É um ponto de início para aquilo que Deus há de fazer na vida de outras pessoas através do testemunho que for gerado desta dor. Esta ferida que ainda não foi cicatrizada, quando for, vai curar a ferida na vida de outras pessoas. Então passe louvando ao Senhor, porque é aí que Ele vai se revelar, o nosso Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo e compartilhar com mais alguma outra pessoa, e que Deus possa nos abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus.